Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Torcida amiga, bom dia. Depois da eliminação de Flamengo, de Botafogo, Palmeiras, recentemente eliminado pelo Chelsea. Aliás, a atuação do Palmeiras foi decepcionante. Mas o Fluminense continua vivo na competição, depois de resultados expressivos. O time do Bahia, que havia eliminado o Flamengo, foi eliminado pelo PSG, que aplicou 2-0 com 2 jogadores expulsos, 2 a menos, conseguiu enfiar 2 na sacola do Bahia e mandar ele de volta para a Alemanha. Agora o Fluminense continua vivo na competição, reitero, e tem um compromisso dificílimo contra o mesmo Chelsea que eliminou a equipe do Palmeiras. Fluminense organizado, comandado aí pelo Renato Gaúcho, que fortalece a sua defesa e ao mesmo tempo explora as investidas de contra-ataques. É uma equipe que tem uma organização, uma força de conjunto muito boa. E agora está na semifinal e caso vença o Chelsea da Inglaterra, poderá ser finalista da competição. Não é uma tarefa fácil, porque o Chelsea, depois da eliminação do time do Palmeiras, parece que se organizou melhor. Pois bem, a fagulha da sabedoria está no conhecimento, que às vezes fica oculto, né? Aquilo que não se pode traduzir com palavras. Mas foi um futebol surpreendente da equipe do Fluminense. Já dizia o filósofo, sabemos mais do que podemos dizer. E em determinadas ocasiões existe uma simbiose do futebol brasileiro com o futebol europeu, com esse tirando as suas vantagens, tirando proveito com a contratação de jogadores dos nossos clubes, jogadores de mais talentos, que são levados embora para o futebol europeu. E existe, portanto, essa simbiose, e diante dela, os mais beneficiados são os europeus. Tá? Copa Mundial de Clubes, que reduziu preços dos ingressos, de $473 para $13, algo em torno de R$70, R$100 por aí, variando, né? Porque os preços, os valores estavam muito altos e que não foi um sucesso absoluto na presença de público, e eles resolveram reduzir. Mas quem alfineta é o Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, que fala sobre a Copa Mundial. Segundo ele, jogadores, ligas em desacordo, calendários destruídos e um ecossistema do futebol severamente danificado, com centenas de milhares de funcionários afetados, segundo o presidente da Liga Espanhola. Ele é totalmente contra a realização dessa competição. Eu diria que tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que os clubes se fortalecem financeiramente. E a FIFA, em nome do dinheiro, em nome da grana, sacrifica meio mundo de coisa, de gente, de pessoas, né, de profissionais, empurrando essa competição entre as competições de outros centros. Por exemplo, a nossa aqui, o Campeonato Brasileiro, foi paralisado. Os clubes conseguem uma quantia em dinheiro muito boa. Os que participaram, bem entendido. Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Quem volta com mais grana
é exatamente o Fluminense que continua na competição. Mas, por outro lado, as equipes voltam um pouco extenuadas, né? Seus times, depois de uma competição, retornam para disputar o Campeonato Brasileiro. Os que ficaram são beneficiados com a parada. A paralisação dá a eles a condição de revigorar o seu elenco, como Ceará e Fortaleza, por exemplo, tá? E de, digamos, se reforçarem, se reestruturarem, se reorganizarem. Mas os que retornam com grana, com muita grana, também têm a dificuldade de cansaço dos seus jogadores. É uma coisa que tem que ser analisada friamente, sim, tem que ser discutido por eles lá, que organizam essas competições, tá? Aqui, falando sobre o futebol nordestino do nosso estado, Fortaleza e Ceará. Aliás, o Fortaleza tem aí a equipe feminina que empatou com Minas Brasília e conseguiu acesso depois de vencer o primeiro jogo por 2-1, empatou 0-0 no PV no domingo à tarde e conseguiu acesso ao Brasileirão Feminino. Estão de parabéns às meninas que jogam futebol e que deram essa alegria para os torcedores do Fortaleza, admiradores do futebol feminino. Ainda continuam especulações de contratações, de reforços por parte de Ceará e Fortaleza, e nós agora teremos já na próxima quarta-feira a retomada da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza vai encarar o Bahia às 9h30 da noite, o Ceará, por sua vez, encara o Sport Recife, lá na capital pernambucana. Já no próximo domingo teremos o Clássico Rei, clássico doméstico, clássico local de Fortaleza e Ceará. Fortaleza tem apresentado aí contratações, Matheus Pereira, o Herrera, ponta direita, vem do futebol argentino, e o uruguaio Adam Barreiro. Ainda continua a especulação em torno do jogador Solari, argentino, do time do Racing. Esse jogador foi comprado pelo Defensa e Justiça por 3 milhões de dólares e agora o Racing está pedindo 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões, por aí, beirando os 28 milhões de reais, porque comprou 80% do passe dos direitos econômicos do jogador de 28 anos, e o Fortaleza está querendo contratar esse jogador. Ou seja, o Racing comprou por 3 milhões e está vendendo agora por 5, né? Então é um negócio extremamente lucrativo, a negociação de jogadores hoje em dia no futebol. Vamos acompanhar atentamente o desfecho disso tudo para ver o que vai acontecer. Mas as competições, a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro serão retomados e os nossos representantes Fortaleza e Ceará estarão em ação novamente, depois de uma paralisação aí muito boa, que deu tempo suficiente para que eles possam se organizar, se reorganizar, tanto nas contratações quanto na rescisão de contrato de alguns jogadores. Tá certo? Amanhã teremos, portanto, terça-feira, 4 da tarde, Fluminense e Chelsea na semifinal, para saber quem será um dos finalistas que irá enfrentar, saindo do vencedor de PSG e Real Madrid na quarta-feira, no mesmo horário. É isso aí. Valeu, tchau, até o próximo.